Fala Nutri, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Essa aqui é a aula de número 65, isso mesmo. Já tivemos 65 aulas aqui sobre diversos temas relacionados à bioquímica, à fisiologia e à nutrição esportiva. Hoje, o tema da aula de hoje, na verdade, iremos misturar, dois conteúdos da área da nutrição esportiva e a suplementação, que são os BCAAs, e também iremos introduzir, nos BCAAs, a bioquímica, tá bom? A ideia de hoje é entender como é que funciona o metabolismo corporal dos BCAAs, o que acontece, o que pode acontecer com esses BCAAs dentro do nosso organismo, E vocês vão entender por que essa sigla está no plural, tá certo? Vamos lá. Para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Luan Lisboa, eu sou nutricionista, professor e palestrante, fui professor da graduação nos cursos de nutrição e educação física por mais de 6 anos, tá certo? Atualmente eu dou aula em cursos online e cursos de pós-graduação pelo Brasil na área de nutrição esportiva e na bioquímica, tá certo? Além da docência também eu atuo em consultório, eu atuo principalmente com atletas de alto rendimento, atletas profissionais e amadores também. E também atuo com o público de academia que deseja hipertrofia muscular, emagrecimento, melhora da qualidade de vida, saúde, enfim. Então, além da docência, eu também atuo em consultório, tá bom? E nesse encontro de hoje, nessa aula de número 65, aliás, para lembrar quem está aqui assistindo, a gravação dessa aula, a gravação das aulas semanais ficam disponíveis somente por 7 dias, então se você está assistindo esse conteúdo, assista até o final, aproveite o conteúdo da nossa aula, os materiais em PDF, os artigos, juntamente com esse slide aqui, eu irei liberar no meu canal do Telegram, o link está aqui logo abaixo, então você pode entrar, você pode acessar esse e outros materiais em PDF, tá bom? Lembrando que na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, essa aula sai do ar, então não deixa para depois, se você começou a assistir, termina, porque depois não tem mais tempo, tá certo? Vamos lá, para a gente começar a falar sobre o metabolismo corporal dos BCAAs, a gente tem que entender o porquê, o que são os BCAAs, tá certo? Por que essa sigla, vocês já devem ter percebido que BCAA, em caixa alta, significa, BCAA é uma sigla, na verdade. Por que essa sigla está em plural, certo? Primeira coisa, para a gente falar de BCAAs, a gente fala de aminoácidos, tá certo? Por quê? Os aminoácidos são as unidades básicas da composição de uma proteína, É como se fosse o gomo de uma corrente. A proteína, você considerando que a proteína é uma corrente, tá certo? Os aminoácidos são basicamente o gomo de uma corrente. Então, uma proteína ela é formada pela ligação, ligação peptídica, entre os peptídeos, entre os aminoácidos. Então, a proteína ela é formada por diversos aminoácidos, certo? O que muda de uma proteína para outra é a quantidade, obviamente, desses aminoácidos e a ordem em que esses aminoácidos estão dispostos nessa corrente, nessa proteína, tá certo? Existem cerca de 300 tipos de aminoácidos na natureza, tá certo? O termo aminoácido é um termo genérico utilizado para classificar um composto orgânico, Aminoácido é um composto orgânico. Um composto orgânico é aquele composto, aquela substância que tem carbono, hidrogênio e oxigênio principalmente em sua composição. Obviamente, por ter um grupamento amino, o aminoácido ele tem um nitrogênio. Aqui a gente tem basicamente a estrutura de um aminoácido, que é um carbono central, O carbono faz 4 ligações, tá certo? Uma dessas ligações está com uma carboxila, um grupo COOH, que está sendo representado pelo COO-, tá certo? Um grupamento amina NH2 ou NH3, quando está protonado, que tem um próton a mais. Um hidrogênio que muda de um aminoácido para outro é a cadeia lateral. Aqui a gente tem a valina, isoleucina e a leucina. Eu vou explicar o porquê, tá certo? Isso basicamente é um aminoácido. Existem 300 aminoácidos catalogados, aproximadamente. Só que nem todos os aminoácidos estão presentes nas nossas proteínas. Apenas 20 aminoácidos compõem todas as nossas proteínas corporais. Então, todas as nossas proteínas corporais são formadas basicamente por 20 aminoácidos. Ah, professor, mas existem inúmeras, milhares de proteínas em nosso organismo. E só tem 20 aminoácidos para fazer todas essas proteínas? Sim,
Obviamente, cada proteína tem uma quantidade específica de aminoácidos. O que muda de uma proteína para outra é a quantidade. Tem proteínas que têm uma quantidade menor, outras proteínas que têm uma quantidade maior de aminoácidos. E, obviamente, a sequência desses aminoácidos na cadeia da proteína, tá certo? Então, desses 20 aminoácidos, chamados de aminoácidos proteinogênicos, que formam todas as nossas proteínas, existem 9 que são considerados essenciais. São aminoácidos que a gente não produz. O termo essencial é porque ele é essencial na dieta. A gente precisa obrigatoriamente consumir esses aminoácidos na alimentação. Ah, professor, eu preciso suplementar? Você pode comer ou você pode suplementar. Suplementar visa complementar a sua alimentação. Aliás, todo suplemento tem como objetivo complementar. O objetivo primário da suplementação é complementar a sua dieta. Ninguém vive à base de suplemento, apesar de algumas situações clínicas hospitalares, né, a suplementação ser a única fonte de nutrientes. Mas, basicamente, considerando o indivíduo saudável, a função primária do suplemento é complementar a dieta, tá certo? Mas vamos lá. Dentre esses 9 aminoácidos essenciais, olha só onde eu quero chegar. Eu expliquei o que era aminoácido, o que era proteína, que existem 20 que formam proteínas. Desses 29 são essenciais. E desses 9 essenciais, 3 são chamados de aminoácidos de cadeia ramificada, ou em inglês, BCAA. A sigla BCAA significa Branched Chain, né, de cadeia amino acids. São aminoácidos de cadeia ramificada. Ou em português, né, ACR. Esse A é de aminoácidos. Ah, professor, e esse AA aqui dos BCAAs? É amino, um A de amino, o outro A de acid, aminoácido, certo? Isso é em inglês. Então, os BCAAs, olha só, são 3 aminoácidos essenciais. Por isso que eu coloquei BCAAs, né, em plural, porque são 3 aminoácidos: a leucina, isoleucina e a valina. Professor, o que é uma cadeia ramificada? Aqui a gente tem, ó, tá vendo? A cadeia de carbono e cadeia central de carbono e um carbono ligado a outra. Aqui a gente tem a ramificação e a ramificação aqui. É uma cadeia de carbono ramificada na cadeia principal. Por isso que o nome é aminoácido, cadeia ramificada. Nome difícil, né? Então, o termo aminoácido de cadeia ramificada é decorrente da estrutura, da cadeia lateral desse aminoácido, certo? É isso que muda. Mas, professor, por que se fala tanto desses aminoácidos de cadeia ramificada, certo? Existem 2 motivos dos aminoácidos de cadeia ramificada, dos BCAAs, estarem em evidência, principalmente quando o assunto é exercício físico. Primeiro, pela concentração desses aminoácidos na nossa musculatura. Olha só, 35% dos aminoácidos essenciais em proteínas musculares são os BCAAs, ou seja, mais de 1/3 dos aminoácidos essenciais das suas proteínas musculares, das minhas também, são os BCAAs. Então a gente pode dizer que existe uma grande quantidade de BCAA nas proteínas musculares. Então BCAA é importante estruturalmente para as proteínas musculares, tá certo? Além disso, as fibras do tipo 1, também chamado de fibras de contração lenta, né? Fazendo aquela analogia à fibra de um maratonista, que a gente pode falar uma fibra com característica mais oxidativa, que depende mais de oxigênio, aquela fibra vermelha, né? Ela tem 20 a 30% a mais de BCAA quando comparado a uma fibra branca, a fibra tipo 2, a fibra de contração lenta. Entenda a fibra de contração lenta como a fibra de um maratonista, né? Principalmente de maratonista, e a fibra tipo 2 de contração lenta, ou de contração rápida, né? Como a fibra de um fisiculturista, né? Um halterofilista, um levantador de peso. Então, aqui o que muda de uma fibra para outra é a capacidade metabólica, tá bom? Uma fibra tipo 1, ela depende mais de oxigênio, tem mais mitocôndrias. Uma fibra tipo 2, ela depende mais do metabolismo glicolítico, tem menos mitocôndrias, tá certo? Então, basicamente, a fibra tipo 1 ela tem mais BCAA. Logo, você pode pensar, ora, se a fibra tipo 1 tem mais BCAAs, então indica que deve ter alguma relevância para exercícios de longa duração, já que esses exercícios dependem de uma capacidade dessa fibra maior, certo? Então, professor, então quer dizer que baseado nisso a gente poderia dizer que os maratonistas ou o pessoal que faz exercício de endurance, de resistência, poderia se beneficiar?
Não necessariamente, né? Apesar da gente poder discutir uma importância maior nesse caso, mas a gente vai chegar lá nas funções metabólicas para a gente entender quando é bom ou qual o papel dos BCAAs em nosso organismo, tá certo? Além disso, outra característica dos BCAAs, quando comparado aos outros aminoácidos, a gente falou que existem 20 aminoácidos que formam proteínas, 9 são essenciais, que precisa obrigatoriamente se comer na dieta, e desses 9, 3 são os BCAAs. Por que você fala tanto de BCAA e não fala tanto de metionina, de tirosina, que é um BCAA, que é um aminoácido essencial também, né? Principalmente quando o assunto é exercício. Mas vamos lá. Além da grande quantidade de BCAA na musculatura, diferente dos outros aminoácidos, o metabolismo dos BCAAs acontece principalmente no músculo esquelético. Então, além da grande quantidade de BCAA na musculatura esquelética, a musculatura esquelética é o tecido que mais metaboliza BCAA. Logo, a gente pode dizer que é o tecido que mais depende de BCAA, né? Porque a expressão de duas enzimas, dos complexos enzimáticos, né, relacionados ao metabolismo dos BCAAs, acontece em maior quantidade no músculo esquelético. Aqui a gente tem a BCAT ou ATACR. O que significa isso? Aminotransferase de cadeia ramificada. Aqui eu tenho aminotransferase de cadeia ramificada. O que essa aminotransferase de cadeia ramificada faz, professor? Ela transfere grupamento amina. Ela tira o grupamento amina de um aminoácido e manda para o outro. Como é de cadeia ramificada, ela faz isso dos BCAAs, certo? E tem outro chamado de desidrogenase de cetoácidos de cadeia ramificada, BCKD, tá certo? Ou DCCR, a gente vai falar sobre ela também. O que acontece? Essas duas enzimas são as enzimas chaves no metabolismo dos aminoácidos. Toda vez que um aminoácido vai ser metabolizado, o primeiro passo é remover o seu grupamento amina, tá certo? Aí quando o grupamento amina é removido, quando esse nitrogênio sai, sobra o que a gente chama de esqueleto de carbono, ou cetoácido, tá certo? E aí esse cetoácido pode ser transformado em glicose, em energia, em gordura, por exemplo, em inúmeros compostos que o seu organismo precisa. Então, primeiro, para metabolizar o aminoácido, né, se você não vai usar se você não vai usar esse aminoácido para criar uma proteína, se você não vai usar ele como bloco de um muro, como bloco estrutural, você quer fazer alguma outra coisa com esse aminoácido, tem que retirar o grupamento amina. Aí entra em ação as transaminases, né? Então, perceba que as duas enzimas que trabalham com BCAA estão principalmente onde? No músculo, e tecido adiposo. Adipose tissue, né? Tecido adiposo. O inglês é péssimo. Mas vamos lá. Então a gente pode dizer que a musculatura é o tecido que mais metaboliza BCAA. Por isso que os BCAAs são tão falados no que diz respeito ao exercício físico. Por isso que existem suplementos para a prática esportiva, suplementos de BCAA indicados para práticas esportivas. A grande questão é a necessidade. Olha só, professor, eu ouvi falar que BCAA não serve para nada. Gente, isso não é verdade. Acabei de mostrar para vocês aqui que BCAA faz parte estrutural das nossas proteínas e que os BCAAs são metabolizados pela sua musculatura. Como é que você diz que isso não serve para nada? A questão é, os BCAAs sim são extremamente importantes para o metabolismo muscular, isso é mais do que fato. A grande questão diz respeito à necessidade da suplementação. Por quê? Porque BCAA, apesar de ser um aminoácido essencial, apesar de serem 3 aminoácidos essenciais, podem ser tranquilamente obtidos na alimentação. Todas as proteínas de alto valor biológico, carne, leite, ovo, frango, né, apresentam grandes concentrações de aminoácidos de cadeia ramificada. Então a ideia é, BCAA é importante para o metabolismo muscular? Muito. A grande discussão envolve a necessidade da sua suplementação. Mas vamos lá que a gente vai desenrolar isso ao longo dessa aula, tá certo? Então a reação que marca o catabolismo, né, a metabolização dos BCAAs, sempre que ele não vai ser utilizado para a síntese de uma proteína, né, é a transaminação. A transaminação é catalisada por essa enzima, né, chamada de aminotransferase. O nome já está dizendo, ela transfere um grupamento amino de aminoácido cadeia ramificada, e essa enzima depende de vitamina B6, piridoxal fosfato, piridoxina, a vitamina B6. Então essa reação
É bem comum, é por isso que é bem comum a gente ver produtos, né, suplementos de BCAA, que em sua composição apresentam também a vitamina B6, porque a vitamina B6 é necessária para que o BCAA seja metabolizado, certo? Então isso é importante. Então, uma vez que aqui eu tenho os aminoácidos valina, isoleucina e leucina, que são os BCAAs, e eles vão ser metabolizados, o passo inicial é retirar o grupamento amina, transferir, na verdade. Por que transferir? Porque ele sai da valina, isoleucina e leucina e é transferido para os alfa-cetoglutarato, que é o intermediário. A gente falou desse alfa-cetoglutarato quando a gente falou da aula sobre glutamina, tá bom? A glutamina é formada a partir desse glutamato, que foi formado a partir do cetoglutarato. Então a gente já falou, inclusive, na aula passada que o BCAA tem papel na síntese de glutamina. E uma vez que esses aminoácidos foram transaminados, sobraram os cetoácidos de cadeia ramificada, que eu tenho o cetoisovalerato, o cetometilvalerato, KMV, e o cetoisocaproato. Cada um, KIV é formado a partir da valina, o KMV é formado a partir da isoleucina e o KIK é formado a partir da leucina. Basicamente, aqui são os BCAAs sem grupamento amina, tá certo? A primeira coisa que aconteceu foi a transaminação. Agora eu tenho uma substância à base de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esqueleto de carbono. Então o primeiro passo é retirar o grupamento amina. Depois que o grupamento amina foi retirado, isso em qualquer tecido. Qualquer tecido que vai metabolizar os BCAAs, a gente viu que o tecido que mais faz isso é o muscular. Obviamente, o tecido muscular expressa mais essa enzima e expressa mais a desidrogenase. O que a desidrogenase faz? Ela cataboliza o esqueleto de carbono dos BCAAs. Tá vendo aqui? Ó, a gente tem desidrogenases de cetoácidos de cadeia ramificada. Tá certo? Os cetoácidos de cadeia ramificada podem sofrer descarboxilação oxidativa, podem perder um carbono, tá vendo aqui, ó? Carbono saindo. Os elétrons decorrentes dessa retirada foram utilizados para formar NAD. Aqui eu tenho, a partir desses esqueletos de carbono, eu tenho os intermediários que são utilizados principalmente para a síntese de energia. Tá certo? Professor, então o senhor quer dizer que os BCAAs são utilizados para a síntese de energia? São. Gente, aqui a gente tem succinil-CoA que entra no ciclo de Krebs. Succinil-CoA, na verdade, ele é formado no ciclo de Krebs. Ele pode entrar no ciclo de Krebs e gerar energia. Aqui a gente tem o acetil-CoA. A acetilcoenzima A também entra no ciclo de Krebs, lá o ponto inicial, para entrar no ciclo de Krebs e gerar energia. Então, os BCAAs podem ser catabolizados, oxidados para geração de energia. Isso acontece muito no músculo, certo? Muito no músculo mesmo. É claro que, a depender de algumas situações, isso acontece numa intensidade maior ou menor, tá certo? Então, o músculo cataboliza bastante BCAA, a depender de algumas situações. Isso acontece numa intensidade maior ou menor, tá certo? Mas sim, os BCAAs são catabolizados para geração de energia. Essa desidrogenase, que é essa enzima que pega o esqueleto de carbono dos BCAAs sem o grupamento amínico, cataboliza ela até os intermediários que vão gerar energia, é a principal enzima que regula. Vamos supor que quando o corpo quer catabolizar mais BCAA, ele estimula mais essa enzima. Quando o corpo quer catabolizar menos BCAA, ele estimula menos essa enzima, certo? Por quê? Porque a aminotransferase, ela é uma enzima reversível, ela catalisa uma reação reversível. Então, se o corpo tiver opção de mais BCAA, ele pode pegar um glutamato e devolver o grupamento amina para o cetoácido e voltar a ser BCAA. Uma vez que isso aqui aconteceu, não, certo? Uma vez que isso aqui aconteceu, succinil-CoA foi formado. Uma vez que a desidrogenase retirou esse carbono dos BCAAs, dos cetoácidos, na verdade, você faz assim para o seu BCAA, você dá adeus a ele, você dá tchau para ele. Então, o ponto-chave do catabolismo dos BCAAs são essas desidrogenases. Catabolizei, descarboxilei, retirei uma carboxila do meu BCAA, dos cetoácidos, Você dá tchau para ele sai do seu corpo. Por quê? Porque ele é essencial, meu corpo não produz, tá certo? Meu corpo produz succinil e acetil-CoA. Mas, então, uma vez que isso daqui foi formado, adeus BCAA, ele vai ser utilizado para geração de energia. Sim, professor, o que faz com que esses BCAAs sejam mais catabolizados ou sejam menos catabolizados?
Perceba, se você tem uma alta ingestão de proteína, eu sempre falo que o nosso corpo não faz estoque de proteína, tá certo? Não tem um estoque lá como a gente tem de glicose, que é o glicogênio, como a gente tem gordura, que é o tecido adiposo, e proteína não tem. Então, excesso de proteína sempre vai ser catabolizado. Esse succinil-CoA vai ser utilizado para geração de energia. Se já houver muita energia, o esqueleto de carbono vira glicose, né? Como o succinil-CoA, que é um aminoácido glicogênio, o acetil-CoA pode virar gordura, né? Enfim. Então, quando você consome muita proteína, você aumenta a oxidação dessas proteínas, desses aminoácidos, na verdade. O jejum também faz isso. O jejum, o seu corpo entra numa situação onde ele fala, meu Deus do céu, eu tenho que gerar energia. Ele busca energia da glicose, da gordura e vai sobrar para os aminoácidos também, tá certo? A mesma coisa os glicocorticoides, porque o succinil-CoA, por exemplo, pode ser utilizado para geração de glicose. Então, isso também tem relação no metabolismo da glicose. Agora, dieta com baixo teor de proteínas, olha só que interessante. Se você tem um baixo teor de proteínas, a expressão é diminuída, porque o corpo tenta preservar essas proteínas para manter os seus tecidos, apesar de... Se isso acontecer a longo prazo, não tem jeito, o corpo vai ter que metabolizar essas proteínas, né, que é o jejum. O jejum pode levar a isso, pode estar associado a uma baixa ingestão de proteína, o corpo vai ter que catabolizar para gerar energia. Mas a princípio, quando você consome pouca proteína, o corpo pelo menos poupa as proteínas que você tem, né? Não vai oxidar tanto. Senão você ia definhar, literalmente. Mas a longo prazo, você definha de fato na inanição, pode levar o indivíduo à morte, inclusive. Então perceba que o metabolismo dos BCAAs é regulado pelo metabolismo energético, faltou energia, o corpo faz, vem a BCAA. Está com a energia adequada, o corpo faz, vamos utilizar esse BCAA para gerar proteínas, certo? Então, olha só que interessante. Esse é um aspecto relevante. Ó. Muita gente acredita que para diminuir a oxidação dos BCAAs ou de proteínas, você tem que suplementar BCAA. Uma forma bem simples e barata de reduzir o catabolismo é você garantir energia. O catabolismo proteico, basicamente, ele é controlado, entre aspas, né, pela disponibilidade de energia. Gente, não faz sentido o nosso corpo quebrar proteínas, né, se tem glicose disponível, se tem gordura disponível, principalmente glicose, tá certo? Porque proteína é algo caro. Para o corpo chegar a degradar proteína, principalmente os BCAAs, né, que são aminoácidos essenciais, é porque literalmente, gente, como a gente diz aqui na Bahia, o bicho tá pegando, tá faltando energia para o seu tecido. O corpo falou, olha, vai ter que sobrar para proteína estrutural da minha musculatura. Luan, você vai ficar fraco, você não vai conseguir movimentar os seus músculos, mas você vai ficar vivo, seu coração vai estar batendo. Seus hormônios vão estar sendo produzidos, tá certo? É assim que o nosso corpo pensa. Então, uma forma muito simples de você diminuir o catabolismo é se alimentando, comendo calorias em quantidades adequadas. Após essa etapa, as vias catabólicas de cada um dos aminoácidos de cadeia ramificada passam a divergir. Olha só, a leucina é um aminoácido cetogênico. Tá vendo? Leucina produz acetoacetato, né? O acetil-CoA, que é um aminoácido cetogênico, porque isso aqui não gera glicose. Dificilmente isso gera glicose. Já a isoleucina a isoleucina é um aminoácido que a gente chama de glicocetogênico. Por quê? Ela pode gerar tanto glicose, o próprio nil-CoA pode virar succinil-CoA, pode virar glicose, e o acetil-CoA também pode ser utilizado no metabolismo da isoleucina, também pode ser utilizado para a produção de corpos cetônicos. A valina é um aminoácido glicogênico. Isoleucina é um glicocetogênico, leucina é cetogênico e valina é glicogênico. Então, falta de glicose vai mobilizar os BCAAs, principalmente a valina e a isoleucina, para produzir glicose, tá bom? Olha só que interessante. Professor, então quer dizer que quando a minha ingestão de glicose é baixa, isso pode levar a um aumento do catabolismo proteico? Pode. Redução de glicose, redução da ingestão de glicose pode aumentar o catabolismo proteico. Apesar de, a longo prazo, quando o seu corpo se adapta, esse catabolismo é diminuído, mas ainda assim, a sua necessidade de ingestão de proteína tende a ser maior. Por quê? Quando você não come glicose, o seu corpo precisa de glicose. Ele faz, tá certo? Ele faz glicose sim. A baixa ingestão de glicose, sua glicemia não fica abaixo de 60 mg de glicose por decilitro de sangue. Ela fica normal, porque o seu corpo produz. Então, você depende de uma produção maior. Então, você tem que adequar a ingestão proteica. O grande papel do BCAA, o discutido, né, o que é mais falado, mais comentado, é o papel do BCAA na síntese proteica, na síntese de proteínas e turnover. E a gente pode dizer que os BCAAs têm dois papéis, um como sinalizador e outro como substrato. Como assim, professor?
A síntese proteica pode utilizar os BCAAs como substrato para a produção de proteína. Então, os aminoácidos, a isoleucina, a leucina e a valina podem ser utilizados como bloco para a construção do muro, certo? Então, elas podem ser utilizadas diretamente como substrato para a síntese de proteínas. Além disso, a leucina, principalmente, exerce um efeito sobre uma proteína chamada de mTOR, né? É um complexo proteico, na verdade, mTOR, né? Que é alvo da rampamicina em mamíferos, ou Mammalian Target of Rampamicin, alvo da rampamicina em mamíferos. É uma proteína chave na síntese proteica, tá certo? Essa proteína tem papel, presta atenção que isso aqui é importante para entender a relevância. Essa proteína, o mTOR, na verdade esse complexo proteico mTOR, ele tem efeito a nível pós-transcricional, durante a fase de iniciação e tradução do RNA mensageiro. O que é nível pós-transcricional? É uma ação sobre a síntese depois que o RNA mensageiro já foi formado. Uma vez que o DNA já foi expresso, o RNA mensageiro foi formado com a informação do núcleo. Aí lá o que está faltando é a construção, né? É a leitura, é a transcrição, né? Na verdade, é a tradução. Então aquela fita vai ser traduzida em uma proteína e o mTOR tem papel-chave nesse processo de tradução, certo? Por quê, professor? Porque baseado nisso, não dá para você consumir proteína e aumentar diretamente a síntese de não dá para você consumir leucina e aumentar diretamente a síntese de uma proteína muscular. O que vai fazer com que essa proteína muscular seja expressa é a demanda. Você treina, o seu músculo percebe, ora, tenho que produzir proteínas musculares. Aí ele expressa o DNA da proteína muscular e aí esse DNA vai ser expressado em um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ser produzido. Então, basicamente, a gente pode entender que a leucina pode estimular qualquer tipo de proteína. Sim, ela vai agir sobre o mTOR, uma vez que o RNA mensageiro já saiu. Ah, professor, então não quer dizer que não dá para a gente afirmar que a leucina estimula a síntese de proteínas musculares? Não. Estimular mTOR não significa estimular a síntese de proteínas musculares. Significa estimular a síntese de proteína. Para você estimular a síntese de proteínas musculares, você tem que gerar uma demanda no seu músculo para que esse músculo expresse o gene, lá a porção do seu DNA, que tem informação para produzir um músculo. Fora isso, pode ser qualquer tipo de proteína, pode ser uma enzima que está sendo produzida. Entenderam a diferença? É porque o mTOR age em nível pós-transcricional, uma vez que a fita já foi lida. E aquela fita lida pode trazer informação de qualquer proteína, não a muscular. Então a leucina não direciona, você vai produzir proteína muscular. A leucina não faz isso. A leucina estimula a tradução de proteínas. E a proteína que vai ser traduzida é aquela que foi expressa decorrente da demanda da sua célula. Tá certo? Aí ela age sobre fatores de iniciação, né? Aqui e proteínas ribossomais. Aqui proteínas ribossomais e fatores de iniciação. Ela age basicamente aqui, ó. Durante o processo. Aqui a gente tem a transcrição, tá vendo? O DNA copiado no RNA mensageiro. Aqui a gente tem a tradução. A tradução é transformar essa informação que está no RNA mensageiro em proteínas. Aqui, ó. É aqui que a leucina age, aqui que o mTOR age, certo? Então essa ideia de que vou tomar leucina para aumentar meu músculo, não faz sentido. Essa ideia de que não sei o que aumenta a síntese proteica, aumenta a massa muscular. Então eu vou ficar em casa assistindo Netflix, vou tomar leucina. Seu músculo vai aumentar a massa muscular para você assistir Netflix? Qual o sentido fisiológico disso? Nenhum, na verdade. Então isso é importante, isso é relevante a gente pensar nos BCAAs. Então mais BCAA gera mais hipertrofia, mais sinalização, mais ativação mTOR gera mais hipertrofia? Não. Né? Depende da demanda que você esteja dando no treino. Se tem uma demanda adequada, né? Se você está estimulando sua fibra de forma adequada, sim, esse RNA que vai sair aqui, ó, é com informação do músculo. Se não há demanda, esse RNA pode ser uma enzima qualquer, pode ser uma proteína qualquer do seu músculo. Certo? Lembra que no músculo não tem só proteínas miofibrilares, né? Que são proteínas da contração muscular. Tem proteínas metabólicas envolvidas na produção de inúmeros compostos, tá certo? Além do papel sobre a síntese proteica, os BCAAs têm papel importantíssimo no metabolismo energético. O músculo pode utilizar como substrato para geração de energia, certo? Uma vez que gente, é super importante para o seu tecido, na verdade, para o seu organismo manter concentrações mínimas de glicose. Então, quando você está em um exercício prolongado e principalmente você não fez a reposição adequada de carbo, o seu corpo sempre vai dar prioridade para manter a glicemia.
o músculo vai sobrar, ele vai fadigar, por isso que você fadiga, né? É a baixa capacidade de geração de energia, e por isso que você cataboliza, porque a prioridade do exercício, a prioridade do nosso corpo é manter a nossa glicemia constante, porque tem tecidos, principalmente o cerebral, que dependem de um alto fornecimento de glicose, tá certo? Então, quando o exercício é prolongado, aí você não está, principalmente quando você não faz uma reposição adequada de carbo, o músculo fala, ora, vai sobrar para o BCAA, vamos mobilizar esses BCAAs para geração de energia, que a gente tem que manter o fornecimento, que o Luan está correndo. O Luan não para de correr, o cara está correndo aqui já 3 horas e não para, está pedalando já 4 horas e não para. Então, o que ele está repondo não está dando conta de manter o substrato. O nosso estoque de glicogênio aqui no músculo está acabando, vamos ter que mobilizar aminoácidos aí. E aí, quem é que sobra? Sobra para os BCAAs, certo? As concentrações de BCAA caem, inclusive, né? Porque os músculos passam a utilizar e a catabolizar. Olha só, o exercício aumenta os níveis daquela desidrogenase cetoácido ramificada que cataboliza os BCAAs em 10 vezes no músculo e 5 vezes no coração. No fígado ela fica inalterada, ou seja, significa dizer que em exercícios prolongados o seu músculo cataboliza muito BCAA e muito o seu coração também. Ah, professor, então quer dizer que nessas situações eu tenho que suplementar BCAA. Você pode até suplementar BCAA, mas eu diria que tem suplementos mais baratos e mais eficazes. Uma adequação da ingestão de carbo, por exemplo, vai diminuir isso daí. Porque você fornecendo o glicogênio de forma adequada, essa demanda por energia de BCAA pode ser diminuída. Então, dar BCAA e não dar glicogênio não faz sentido. Máximo, você ainda pode misturar os dois, fornecer BCAA e carboidrato, mas tem que ter carboidrato. Carboidrato é a base. Você pode até pensar em repor possíveis perdas de aminoácidos, mas se não houver carboidrato, não faz sentido nenhum você suplementar BCAA. Inclusive, alguns suplementos esportivos, né, utilizados intratreino nessa situação de esporte de longa duração apresentam carboidrato e proteína, mas o carboidrato é essencial. Carboidrato, fornecer glicose de forma adequada, vai falar para o seu músculo. Músculo, pode ficar tranquilo, não catabolize os meus BCAAs, não, que eu estou dando glicose para você, então fique tranquilo, trabalhe devagar, né? Então, isso é o que acontece quando você fornece carbo de forma adequada. Então, antes de pensar em repor, porque o professor falou que exercício prolongado cataboliza BCAA, vamos suplementar BCAA para o maratonista. Já adequar a quantidade de carbo é mais importante do que você pensar em suplementar BCAA. E se você ainda assim pensar em suplementar BCAA, não lembre de dar com carbo, tá certo? Porque o carbo é o mais importante. Mas sim, os metabólitos dos BCAAs entram como substrato para a síntese de energia. Succinil-CoA no ciclo de Krebs, acetil e acetoacetato entram também no ciclo de Krebs, tá certo? Então, isso é sem depender da via glicolítica, não depende de glicose. A geração desses dois aqui não depende de glicose, tá certo? A produção de energia, inclusive, acontece aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse NAD+, que está aqui, gerando NADH, esse NADH já é utilizado para síntese de ATP na cadeia transportadora de elétrons. E aí, succinil-CoA ou acetil-CoA geram mais NADH que vão gerar mais ATP. Ou seja, BCAA pode ser utilizado para geração de energia, sim. Ele é utilizado no seu músculo com esse propósito também. Principalmente em situações de exercícios prolongados e intensos. Professor, o que vai determinar se o meu músculo vai usar mais ou menos BCAA para geração de energia, ou consequentemente vai catabolizar mais ou menos minha massa muscular? A duração do exercício, quanto mais longo ele for, maior essa probabilidade. A relação duração e intensidade. Então exercícios intensos e curtos, como a musculação, não. Esse catabolismo não é considerável. É algo que é desprezível, que não influencia a sua massa muscular. Mas exercícios prolongados, com a intensidade alta, o catabolismo aumenta. O seu estado energético também, se você está desnutrido, se você não forneceu com nutrientes de forma adequada, aumenta o catabolismo, porque a gente viu que jejum, né, o baixo oferta de aminoácidos, o excesso de aminoácidos influencia a atividade daquela enzima, certo? Então não é, exercício, o que é que eu faço para minimizar isso? Come direito, caloria, carboidrato, proteína de forma adequada. Não tem que suplementar? Não, necessariamente. Tá certo? Então, isso é importante. Não é todo exercício que faz isso e não é sempre que o exercício intenso vai fazer isso de forma intensa. Depende da sua alimentação, depende do seu estado energético. Certo? Além disso, aqui a gente tem um exemplo. As proteínas musculares podem ser degradadas a aminoácidos. A gente viu que esses aminoácidos são principalmente os BCAAs, que são catabolizados, né? A gente viu que aquelas transaminases
retiram o nitrogênio e transferem para o glutamato. Lembra? O glutamato é formado, olha só, lembra aqui, ó, BCAA foi catabolizado, né, pelas aminotransferases. O nitrogênio que estava nos BCAAs agora foi para o cetoglutarato e virou glutamato. Beleza. Aí esse glutamato ele é utilizado para a síntese de um aminoácido chamado alanina, a partir do piruvato da glicose. Beleza. Essa alanina sai do músculo, chega no seu fígado, e o seu fígado converte e faz a mesma situação. Esse é um mecanismo que tem dois objetivos. Olha só como o corpo é fantástico. Esse ciclo, chamado de ciclo alanina-glicose, tem dois objetivos. Primeiro, detoxificar a amônia. Quando o seu corpo cataboliza muito BCAA, ele tira o nitrogênio. Esse nitrogênio tem que sair do seu músculo, ele não sai em forma de amônia. NH4 aqui é o íon amônio. Isso é tóxico. O que o corpo faz? Doa esse amônio para o cetoglutarato e virar glutamato. Beleza? Então a amônia que iria ser produzida no seu músculo foi transportada de forma segura para o seu fígado. Por quê? Porque o seu músculo catabolizou muita proteína. Eu falei no começo dessa aula, quando cataboliza muita proteína, você tem que dar conta lá do nitrogênio, que o nitrogênio não entra para geração de energia. Né? Então você detoxificou o nitrogênio aqui, que sai em forma de amônia, né? E você transferiu ele para a alanina. Olha só que interessante. Aí essa alanina chegou no seu fígado, ó. O glutamato devolveu, na verdade a alanina devolveu o grupamento amina para o cetoglutarato, voltou o glutamato. A amônia que estava aqui, ó, olha só que interessante. A amônia que foi produzida no seu músculo, decorrente da degradação de aminoácidos, foi excretada no seu fígado em forma de ureia. Ureia é a forma que no ciclo da ureia a gente detoxifica a amônia. Olha só que interessante. Então esse ciclo alanina-glicose é importante para a detoxificação da amônia. Além disso, a gente também faz, a partir do piruvato, a alanina. Além disso, olha só que interessante. É uma forma de fazer com que o glicogênio que está no seu músculo, olha só, o glicogênio no músculo, a glicose que está no seu músculo, ela não sai do seu músculo, porque o músculo não tem uma enzima chamada de glicose 6-fosfatase, que tem no fígado, que retira o fosfato da glicose e faz com que ela caia na corrente sanguínea. Uma vez que a glicose entrou no seu músculo, é do músculo ela. O músculo vai utilizá-la para geração de energia. Tecido muscular não contribui diretamente com a glicose sanguínea. Quem faz isso é o fígado. A gente pode até ter outra aula para falar sobre o metabolismo da glicose, mas entenda. Mas quando a glicose é catabolizada a piruvato, esse piruvato é aminado a alanina, com o nitrogênio que estava no BCAA, né, formando a alanina. Essa alanina sai do seu músculo, chega no seu fígado, essa alanina é convertida a piruvato de novo, volta a glicose, aí a glicose cai na corrente sanguínea e aí contribui com a sua glicemia. Essa é uma forma da glicose que antes estava no músculo contribuir com a sua glicemia. É chamada de ciclo alanina-glicose. Aproximadamente 40% da produção endógena de glicose, da gliconeogênese, é decorrente desse ciclo em situações de exercício prolongado. Olha só, professor, o senhor confundiu muito a minha cabeça. Alanina, glicose, piruvato, BBB, mas não entendi nada. O que eu quero que você entenda desse slide? Que o BCAA, além de fornecer energia diretamente, esses aminoácidos que estão aqui, ó, podem formar cetoácidos, na verdade, uma vez que o grupamento amina saiu, cetoácido, acetil-CoA gera energia, TP. Além disso, para você transportar o produto da degradação dos BCAAs, que é o nitrogênio, você também faz isso em um ciclo que contribui para a detoxificação da amônia e para o fornecimento de glicose. Então perceba quanto que o BCAA tem importante função no metabolismo de energia, seja diretamente gerando energia, e seja na contribuição da gliconeogênese. Olha só que interessante, fantástico. O BCAA, do ponto de vista muscular, é um aminoácido sensacional. Sensacional, isso não há dúvidas, certo? Não há dúvidas sobre o papel do BCAA no metabolismo muscular, isso não há dúvidas. Além disso, os BCAAs também atuam na síntese de glutamina. Olha só que interessante. Glutamato foi formado aqui, não foi? Esse glutamato pode ser transaminado, perder o grupamento amina e formar cetoglutarato novamente. Aqui a gente viu que ele forma alanina. Mas esse glutamato também pode ser transformado em glutamina através de uma enzima chamada glutamina sintetase. A gente falou sobre ela na nossa última aula, tá certo? Então quer dizer que os BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, podem atuar como precursores de glutamina
no tecido muscular. Inclusive, a gente falou que o tecido muscular é o tecido que mais produz BCAA. Ah, professor, então quer dizer que o BCAA é bom para o sistema imunológico? Não, a gente falou que a suplementação de glutamina não é boa, não tem relação direta com a... o sistema imunológico, na verdade, porque a glutamina é um aminoácido abundante. Né? Basicamente, o cetoglutarato pode ser aminado por outros aminoácidos e gerar glutamato. Tá certo? Mas sim, o BCAA tem papel na síntese de glutamina, fornecendo grupamento amina em situações em reação de transaminação. É claro que, professor, mas não tem nenhuma função no sistema imunológico? Tem, né? Tem o seu papel lá, auxiliando a síntese endógena de glutamina. Os próprios tecidos, os próprios linfócitos, né, as próprias células do sistema imunológico também dependem de BCAA, elas também expressam as aminotransferases e as desidrogenases, então são sim, de certa forma, importantes. A grande questão relevante mesmo é a necessidade da suplementação, tá certo? Aqui a gente tem outro papel metabólico que é um pouco complicado, eu vou tentar simplificar para vocês aqui. Trouxe duas situações, né? Que é o papel dos BCAAs dos níveis de serotonina, de neurotransmissores cerebrais. Perceba, aqui eu tenho barreira hematoencefálica, é uma barreira que separa sangue e cérebro. Isso é muito importante porque nem todo composto que está no seu sangue deve penetrar no seu cérebro. Se tiver algum composto tóxico, isso pode causar uma neurotoxicidade. Uma vez que esse neurônio foi intoxicado, foi danificado, né, neurônio não se regenera assim. Então, precisa existir uma barreira que separa sangue e cérebro. Para passar para o cérebro só o que é necessário e importante e que seja benéfico para o cérebro, certo? Uma dessas substâncias importantes para o cérebro é o triptofano. Tá vendo esse triângulozinho aqui, pintado de preto? Pronto. O triptofano, quando passa para o seu cérebro, ele é convertido em serotonina. Tá certo? Depois essa serotonina pode ser convertida em melatonina, por exemplo. Então, o triptofano ele vai formar um substrato, um neurotransmissor chamado de serotonina, que é um neurotransmissor inibitório. No repouso, a gente tem os transportadores, né? Os transportadores de aminoácidos aromáticos, como o triptofano é um aminoácido aromático, por exemplo, mas que também transportam os BCAAs. Esses transportadores transportam BCAAs e triptofano para o seu cérebro, tá certo? Então, depende de um equilíbrio entre a concentração sanguínea de triptofano e de BCAA. Se eu tiver quantidades igualitárias, vão passar quantidades igualitárias de BCAA e triptofano. Isso no repouso, tá certo? Só que, uma vez que você começa a se exercitar, olha só o que acontece. Essa estrutura aqui é uma albumina. A albumina que transporta, o triptofano. Triptofano e a gordura. Tá bom? No repouso ela está ligada mais à gordura no repouso ela está ligada à gordura e ao triptofano, tá certo? Só que quando você se exercita, o seu tecido adiposo libera mais gordura, sai mais gordura do seu tecido adiposo, você faz mais lipólise, tá certo? E aí essa gordura não fica livre, ela se liga à albumina, não tem como a gordura ficar livre porque a gordura é hidrofóbica, o nosso sangue é aquoso. Aí essa gordura, esses free fatty acids, eles se ligam à albumina e, obviamente, o triptofano que estava ligado, tá vendo? Se desliga. Aí a gente aumenta a concentração de triptofano livre, com mais triptofano livre, mais triptofano competindo com os BCAAs, né? Atravessa uma barreira hematoencefálica. Tá vendo aqui no exercício? Tem mais triptofano no cérebro. E o aumento cerebral de serotonina está associado a um quadro chamado de fadiga central. A fadiga ela é desencadeada por diversos mecanismos, centrais e periféricos. Você pode fadigar porque a sua capacidade de gerar trabalho diminuiu. Você pode fadigar porque a sua concentração de glicose diminuiu. Tá bom? Então, diversos mecanismos podem levar à fadiga. Fadiga é um mecanismo de proteção. Então, serotonina é um bom neurotransmissor para você dormir, não para você treinar, tá certo? Então, se tem mais serotonina, isso pode gerar fadiga central. E aí, a ideia é, ao suplementar BCAA, você aumenta a competição diminuindo, né, a concentração de serotonina no seu cérebro. Só que a grande questão é, isso até tem artigos mostrando que quando você suplementa BCAA, as concentrações de serotonina diminuem. Mas qual a relevância disso? Não tem artigo mostrando que isso gera mais ou menos benefício no exercício. Então, hipótese bonitinha, escrita de forma adequada, certinha, teoria bacana, mas na prática não tem dados mostrando que BCAA melhora benefício, ou gera benefício para o esporte, certo?
Ah, professor, mas pelo que o senhor abordou aí das diferentes vias, BCA com a leucina principalmente estimulando a síntese proteica, isso não é bom? É, né? Como substrato para a síntese de proteína, isso não é bom? É. BCA fornecendo ATP para músculo, é bom? É ótimo. Né? BCA diminuindo a serotonina, consequentemente fadiga central? Ótimo. Só que duas coisas interferem na necessidade de suplementação. Primeiro é, se você é onívoro, principalmente, né, os vegetarianos também, com dieta balanceada, não tem deficiência de BCAA, não. Mas quando você tem uma gestão adequada de proteína de alto valor, uma gestão adequada de proteína de alto valor biológico, a sua oferta de BCAA para o seu organismo é adequada. Você não precisa suplementar quando você consome proteínas em quantidades satisfatórias. Tá certo? Então, primeiro é, sua dieta está adequada em proteína, você está ofertando o BCAA de forma adequada. Ah, Luan, mas tem a situação lá que você falou do BCAA gerando energia. Naquela situação, o catabolismo de BCAA está aumentado. Será que na dieta, a dieta não dando conta, não é necessário suplementar? Pode ser que sim. Mas você pode ter os mesmos benefícios sobre a geração de energia suplementando carbo. Tá bom? Carbo, carboidrato barato, maltodextrina. Você quer energia? Maltodextrina. E ainda que você queira BCAA, você pode suplementar outro suplemento, né, como a Whey, que é riquíssima em BCAA, uma dose de 30 gramas, Whey tem mais de 5 gramas de BCAA, né, riquíssima em BCAA, ao invés de fazer um investimento no BCAA, você pode suplementar uma Whey. Então, os benefícios que você teria na suplementação de BCAA, você pode ter com uma Whey, que além desses aminoácidos, tem outro também. Então, onde é que eu quero chegar aqui? A gente vai falar mais sobre esse assunto, mostrar, discutir estudos científicos, na nossa imersão em suplementação na prática clínica esportiva, que vai acontecer ao final desse mês. Mas a ideia dessa aula é mostrar com que vocês, fazer com que vocês entendam o metabolismo dos BCAAs, tá certo? Para que a gente raciocine a necessidade de suplementação ou não. Massa! De acordo com tudo que eu mostrei aqui, seria interessante suplementar BCAA, né? Só como é que está a dieta? Tá adequada? Como é que está a ingestão de outros suplementos que tem BCAA, Whey? Tá adequada? Como é que está a ingestão de carboidrato para fornecer energia? Tá adequada? Então perceba como é que você pode deixar de fazer esse investimento no BCAA e fazer investimento em uma Whey ou em um carboidrato. Você vai ter mais benefícios, né, em um custo menor. Porque não sei se vocês sabem, mas na verdade tem um tempo que eu não pesquiso isso, mas um BCAA era mais caro do que um Whey concentrado, por exemplo. Então essa é a questão. Esse é o raciocínio que eu quero que vocês desenvolvam, tá certo? Por isso que eu falo que entender bioquímica e metabolismo é essencial para você elaborar a conduta, e foi o que a gente discutiu aqui hoje, certo? Então é isso, gente. Um grande abraço. Não deixem de me acompanhar aqui nas redes sociais, né? Tem conteúdo diário no meu Instagram, tem aula semanal aqui no meu YouTube. Compartilhem o canal, curtam esse vídeo, se inscrevam. Lembrem que essa aula vai ficar disponível somente até semana que vem, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!